Deuteronômio, capítulo 1. Estes são os sermões que Moisés pregou a todo Israel quando os israelitas estavam a leste do Jordão, no deserto da Arabá, diante de Sufi, perto de Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de viagem do Horebe até Cádiz Barneia, pela rota dos montes de Seir. Foi no primeiro dia do 11º mês do 40º ano que Moisés se dirigiu ao povo de Israel, recapitulando tudo o que o Eterno havia ordenado a respeito deles. Isso ocorreu logo após ele ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que reinava com base em Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava com base em Astarote, em Edrei. Foi a leste do Jordão, na terra de Moabe, que Moisés fez esta explanação sobre o que Deus havia revelado. Ele disse: Lá no Horebe, o Eterno, nosso Deus, decidiu: vocês já ficaram tempo suficiente neste monte. Agora ponham-se a caminho, mexam-se, tomem a trilha das montanhas dos amorreus e vão para a região que compreende a Arabá, com suas montanhas e colinas, o Neguebe e a costa do mar, e em que vivem muitos povos. Enfim, a terra dos cananeus, que se estende até o Líbano e até o grande rio, o Eufrates. Vejam, esta terra agora é de vocês, presente meu. Portanto, entrem e tomem posse dela. É a terra que o Eterno prometeu dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e aos filhos deles. Na ocasião, deixei bem claro a vocês: não tenho condições de guiá-los sozinho, porque o Eterno, o Deus de vocês, os transformou num povo muito numeroso. Olhem à volta, vocês parecem as estrelas do céu. Sem dúvida, desejo que o Eterno, o Deus de seus antepassados, multiplique vocês 1000 vezes mais e os abençoe como prometeu. Mas como vou poder resolver sozinho os problemas de vocês? Como vou julgar todas as questões? Por isso, escolham alguns homens sábios, inteligentes e experientes nas suas tribos, e eu os confirmarei como líderes de vocês. Vocês responderam: ótimo, é uma boa solução. Assim, pus a ideia em prática e escolhi os melhores homens das suas tribos, homens sábios e experientes, e dei autoridade a eles, nomeando-os líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Com isso, foi resolvida a demanda de liderança em cada uma das tribos. Ao mesmo tempo, dei estas ordens a seus juízes: ouçam atentamente as queixas e acusações entre seus irmãos israelitas. Julguem de forma justa entre cada pessoa e seu compatriota ou mesmo o estrangeiro. Não favoreçam ninguém. Tratem de forma igual tanto os cidadãos mais influentes quanto os membros mais pobres da comunidade. Ouçam a todos com igual atenção. Não se impressionem com nomes famosos, porque vocês estão lidando com o tribunal de Deus. As causas mais difíceis vocês poderão trazer a mim, ficarão sob minha responsabilidade. Na mesma ocasião, dei ordens a respeito de tudo que vocês iriam enfrentar. Então, partimos do Horebe na direção da região montanhosa dos amorreus. Atravessamos aquele deserto imenso e assustador que vocês viram, tudo sob a direção do Eterno, o nosso Deus. E por fim, chegamos a Cádiz Barneia. Ali fiz este pronunciamento: vocês acabaram de chegar à região montanhosa dos amorreus, que o Eterno, o nosso Deus, nos deu como herança. Entendam isto: a terra que está diante de vocês é um presente do Eterno. Mexam-se e tomem posse dela agora. Ela foi prometida a vocês pelo Eterno, o Deus de seus pais. Não tenham medo nem fiquem desanimados.
Mas então vocês vieram me sugerir: vamos enviar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra, para que nos façam um relatório, para sabermos a melhor maneira de tomá-la e o tipo de cidades que vamos encontrar. Na hora me pareceu uma ótima ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa. Depois desceram e exploraram o vale de Escol. Trouxeram uma amostra dos frutos da terra e comentaram: a terra que o Eterno, o nosso Deus, está nos dando é muito boa. Mas então, vocês não quiseram ir. Vocês se rebelaram contra o Eterno, contra a palavra clara do seu Deus, e começaram a se queixar em suas tendas: Deus nos odeia. Ele nos arrastou desde o Egito até aqui para sermos mortos pelos amorreus. É nossa sentença de morte. Não há como seguir em frente. Estamos num beco sem saída. Nossos irmãos já nos desanimaram, pois nos informaram que o povo da terra é mais alto e mais forte que nós, e que as cidades deles são gigantescas, com defesas maciças. Até os gigantes de Anak vivem ali. Eu bem que tentei acalmá-los. Não fiquem apavorados por causa daquele povo. Nosso Deus está indo à frente. Ele lutará por vocês. Vocês viram com os próprios olhos o que ele fez no Egito. Viram também o que ele fez no deserto. Nosso Deus carregou vocês como um pai carrega o filho, e fez isso por todo o caminho até chegarem aqui. Mas agora que estão aqui, vocês não querem confiar no Eterno, o seu Deus. O mesmo Eterno que sempre vai adiante de vocês, com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, escolhendo os melhores lugares para acampar e mostrando o caminho mais seguro. Quando Deus ouviu o que vocês disseram, ele ficou furioso e jurou: nenhuma única pessoa desta geração perversa pisará a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Não vão conhecê-la nem de vista, a não ser Caleb, filho de Jefoné. Ele terá direito à terra. Darei a ele e a seus descendentes a terra que ele pisou, porque se mostrou disposto a seguir o plano do Eterno de corpo e alma. Até eu sofri as consequências desse ato. Por causa de vocês, a ira de Deus respingou em mim também. Ele disse: você também não vai entrar na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, é que terá essa honra. Encoraje-o. Ele é o homem que irá reivindicar a herança para Israel. E as crianças de colo que vocês acharam que seriam tomadas como despojo de guerra, essas que ainda não sabem distinguir o certo do errado, elas é que entrarão na terra. Sim, seus filhos pequenos serão os novos proprietários da terra que prometi, não vocês. Portanto, deem meia volta e tomem o caminho do deserto, seguindo o caminho do Mar Vermelho. Vocês disseram: pecamos contra Deus. Vamos nos levantar e lutar, como o Eterno, o nosso Deus, mandou. Então pegaram em armas e se prepararam para a batalha, achando que seria muito fácil conquistar aquela região montanhosa. Mas Deus me disse: diga a eles, não façam isso. Não lutem, porque não estou com vocês nessa batalha. Seus inimigos acabarão com vocês. Eu bem que os avisei, mas vocês não deram importância e se rebelaram contra uma ordem expressa do Eterno. De peito estufado, lá foram vocês morro acima. E os amorreus, que tinham vivido naquelas montanhas a vida toda, lançaram-se sobre vocês como um enxame de abelhas e os perseguiram desde Seir até Ormã, uma derrota vergonhosa. Quando voltaram, foram chorar na presença do Eterno. Mas ele não deu a mínima para vocês. O clamor entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e vocês ficaram em Cádiz muito tempo, quase o tempo que haviam ficado anteriormente. Deuteronômio,
Capítulo 2. Por fim demos meia volta e retornamos para o deserto, seguindo a rota para o Mar Vermelho, como o Eterno havia instruído. Ficamos vagueando por entre os montes de Seir e à volta deles por um longo tempo. Um dia, o Eterno disse: "Vocês estão há tempo demais andando em círculos por estes montes. Por isso, é hora de ir para o norte. Dê ao povo a seguinte ordem: vocês estão para cruzar a terra que pertence a seus parentes, o povo de Esaú, que se estabeleceu em Seir. Eles estão apavorados por causa de vocês, mas controlem-se, não vão declarar guerra a eles. Não darei a vocês nem mesmo 1 metro quadrado da terra deles, porque já dei toda a região montanhosa de Seir a Esaú. Ele é dono de tudo. Paguem a eles toda a comida e água que consumirem na terra deles. O Eterno, o seu Deus, abençoou vocês em tudo o que fizeram. Ele os protegeu na jornada pelo deserto. Durante 40 anos, o Eterno, o seu Deus, esteve presente no meio de vocês, e ninguém teve falta de nada. Assim, demos a volta em torno do território dos nossos irmãos, o povo de Esaú, que vive em Seir. Evitamos a estrada de Arabá, que sobe de Elate, e Ezion-Geber, e usamos a estrada que atravessa o deserto de Moabe. O Eterno advertiu: não comprem briga com os moabitas. Não darei a vocês nada do território deles. A posse da terra de Ar eu dei ao povo de Ló. Os Emins, monstros, viviam ali. Uma raça de gigantes parrudos, altos como os Enaquins. Eles e os Enaquins eram conhecidos como Refaíns, fantasmas, mas em Moabe eram chamados Emins. Os Oreus também viviam em Seir antigamente, mas os descendentes de Esaú os exterminaram, o mesmo que Israel fez mais tarde, quando tomou posse da terra. O Eterno disse: está na hora de atravessar o ribeiro do Zerede. Assim, atravessamos o ribeiro do Zerede. Levamos 38 anos para ir de Cádiz Barneia até o ribeiro do Zerede. Foi esse o tempo necessário para que toda a geração de soldados do acampamento morresse, como o Eterno havia jurado que aconteceria. O Eterno foi implacável. Esperou até morrer o último homem. Quando o último dos antigos soldados morreu, o Eterno me disse: chegou o momento de vocês atravessarem o território de Moabe, em Ar. Quando se aproximarem do povo de Amon, não comprem briga com eles, porque vocês não receberão nem mesmo 1 palmo da terra deles. Eu já dei essa terra ao povo de Ló. Antigamente, o território de Amon pertencia aos Refaíns, que viviam ali havia muito tempo. Os amonitas os chamavam Zanzumins, bárbaros. Além de altos como os Enaquins, eram numerosos. Mas o Eterno os destruiu, e os amonitas tomaram posse da terra. Aconteceu a mesma coisa com o povo de Esaú, que vive perto de Seir. O Eterno se livrou dos Oreus que viviam ali antigamente, e eles tomaram posse da terra, como vocês podem ver. Com respeito aos Aveus, que viviam nos povoados de Gaza, os Caftoritas, que vieram da ilha de Caftor, Creta, mataram todos eles e tomaram posse da terra. Agora a pé na estrada, mexam-se, atravessem o ribeiro do Arnon, e lá adiante encontrarão Seom, rei de Esbom e sua terra, pois estou dando a terra dele para vocês. É toda sua. Podem tomar posse dela. Declarem guerra contra ele, e antes que termine o dia, garanto que todos os povos da redondeza vão ficar apavorados. Os rumores sobre vocês vão se espalhar como fogo em capim seco,
e eles vão entrar em pânico. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros para Seom, rei de Hesbom, com um pedido amistoso. Queremos permissão para passar pela sua terra. Não vamos sair da estrada e pagaremos por toda a comida e água que tivermos de consumir. O povo de Esaú que vive em Seir e os moabitas que vivem em Ar não nos criaram problemas. Precisamos desse favor para que possamos atravessar o Jordão e entrar na terra que vamos receber do Eterno, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos deixou passar pelo seu território. O Eterno, o nosso Deus, tornou obstinado o espírito e endureceu o coração do rei, só para entregá-lo nas mãos de vocês, como todos sabem. Então o Eterno me disse: o jogo começou. Seom e sua terra logo serão de vocês. Vão em frente. Já podem se considerar donos da terra. Seom e todo o seu exército nos enfrentaram numa batalha em Jaza, e o Eterno os entregou em nossas mãos, bem como seus filhos e todo o seu exército, e nós os exterminamos. Nessa guerra, entramos em todas as suas cidades e as destruímos. Não sobrou nada. Homens, mulheres e crianças foram eliminados. Não houve sobreviventes. Reunimos o gado e todas as coisas de valor que havia nas cidades e os repartimos entre nós. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade no desfiladeiro, até Gileade, não houve uma cidade capaz de nos resistir. O Eterno, o nosso Deus, entregou todas elas na nossa mão. A única terra que vocês não tomaram em obediência à ordem do Eterno foi a do povo de Amon, o território ao longo do rio Jaboque e em volta das cidades da região montanhosa. Deuteronômio, capítulo 3. Então seguimos rumo ao norte e tomamos a estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, e todo o seu povo vieram nos enfrentar numa batalha em Edrei. O Eterno me disse: não fiquem com medo dele. Eu entregarei a vocês todo o seu exército, bem como sua terra. Façam com ele o mesmo que fizeram com Seom, rei dos amorreus, que reinava em Hesbom. Assim, o Eterno, o nosso Deus, também entregou Og, rei de Bazã, em nossas mãos, ele e todo o seu povo, e também os exterminamos. Mais uma vez, não houve sobreviventes. Ao mesmo tempo, tomamos todas as cidades deles, 60 cidades, e nenhuma resistiu a nós. Toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã, foi tomada. Todas essas cidades eram cidades fortificadas, com muros altos e trancas nas portas. Também havia inúmeros povoados sem muros. Nós os destruímos totalmente, uma santa destruição. Dispensamos a eles o mesmo tratamento que demos a Seom, rei de Hesbom, uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Mas o gado e as coisas de valor que havia nas cidades ficaram para nós. Assim assumimos o comando do território dos 2 reis dos amorreus que reinavam na terra a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o monte Hermon. Os amorreus o chamam Sene. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade e em Bazã, até Salcá e Edrei, as cidades fronteiriças de Bazã governadas por Og. Og, rei de Bazã, foi o último dos Refaíns. Sua cama feita de ferro tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura. Ela ainda está em Rabá, no território de Amon. Da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território ao norte de Aroer, ao longo do ribeiro do Arnon,
e metade da região montanhosa de Gileade com suas cidades. A metade da tribo de Manassés tem o restante de Gileade e toda a região de Bazã, o reinado de Og, toda a região de Argobe, que abrange toda a terra de Bazã e antigamente era a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Argobe até a fronteira dos Gesuritas e Macaatitas. Ele renomeou as vilas de Bazã, deu a elas o próprio nome, Avote Jair, vilas das tendas de Jair. São chamadas assim até hoje. Dei Gileade a Maquir. Aos Rubenitas e Gaditas, dei a terra de Gileade ao ribeiro do Arnon, cujo meio era a fronteira, e até o rio Jaboque, a fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão, em Arabá, desde Quinerete, o mar da Galileia, até o mar da Arabá, o mar salgado ou mar morto, na base das encostas do Monte Pisga, no leste. Ainda naquela ocasião, ordenei a eles: o Eterno nosso Deus deu esta terra a vocês. Agora os homens preparados e armados para a batalha devem atravessar o rio à frente de seus irmãos, o povo de Israel. Apenas suas esposas, as crianças e o gado. Eu sei, vocês têm muito gado. Podem se estabelecer nas cidades que dei a vocês, até que o Eterno garanta espaço e moradia para seus irmãos, como já fez a vocês, e até que tenham tomado posse da terra a oeste do Jordão, que o Eterno, o seu Deus, está dando a eles. Depois disso, cada homem poderá voltar para a terra que dei a vocês aqui. Na mesma época, dei a seguinte instrução a Josué: você viu com os próprios olhos tudo o que o Eterno, o seu Deus, fez a esses dois reis. O Eterno fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do rio, aonde você está indo. Não tenha medo deles. O Eterno, o seu Deus, está lutando por você. Ao mesmo tempo, supliquei a Deus: ó Eterno, meu Senhor, tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver tua grandeza e teu poder. Que Deus, no céu ou na terra, pode fazer qualquer uma das coisas que tu fazes. Por favor, deixa-me participar também da conclusão desta obra. Permita que eu atravesse o rio e veja a boa terra do outro lado do Jordão, a exuberante região montanhosa, os montes do Líbano. Mas o Eterno ainda estava irado comigo por causa de vocês. Ele não atendeu ao meu pedido e me interrompeu. Chega disso. Nem mais uma palavra sobre esse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e olhe em volta, para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Absorva a terra com os olhos. Olhe bem, porque você não vai atravessar o Jordão. Depois disso, dê ordens a Josué. Ele precisa ser encorajado, porque vai levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão. Ele, sozinho, também vai conduzir o povo a tomar posse da terra que você só pode olhar. É por isso que acampamos neste vale, perto de Bet-peor. Deuteronômio, capítulo 4. Agora ouça, ó Israel. Ouça atentamente os decretos e leis que estou transmitindo verbalmente e ponham-nos em prática, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Eterno, o Deus de seus antepassados, está dando a vocês. Não acrescentem uma única palavra ao que estou ordenando, nem retirem uma única palavra das minhas ordens. Obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus, que estou mencionando aqui. Vocês viram com os próprios olhos o que o Eterno fez em Baal-peor.
como ele matou no meio de vocês os homens que participaram das orgias de Baal-Peor. Mas vocês, que se apegaram com firmeza ao Eterno, o seu Deus, estão vivos e bem, cada um de vocês. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou, para que vocês vivam de acordo com eles na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão: que grande nação! Que gente sábia! Nunca vimos nada igual. Sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir? E que outra grande nação tem decretos e leis tão bons e justos quanto esta revelação que estou expondo a vocês hoje? Mas estejam sempre alerta. Sejam sentinelas de vocês mesmos. Não se esqueçam das coisas que testemunharam. Não deixem seu coração se desviar. Mantenham a vigilância durante toda a sua vida. Ensinem o que vocês viram a seus filhos e netos. Naquele dia, quando vocês estavam diante do seu Deus em Horebe, o Eterno me disse: reúna o povo na minha presença, para que ouça minhas palavras e aprenda a me reverenciar com temor santo durante toda a sua vida. E eles deverão ensinar as mesmas palavras a seus filhos. Vocês se reuniram ao pé do monte, que ardia em chamas lançadas para o céu. Ficaram parados, sem enxergar nada por causa das nuvens. O Eterno falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviam o som das palavras, mas não viam nada. Não havia forma, apenas uma voz. Ele anunciou sua aliança, os 10 mandamentos, pelos quais ele ordenou que vocês vivessem. Em seguida, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Na mesma ocasião, o Eterno ordenou que eu ensinasse a vocês os decretos e leis que deverão orientar vocês na terra que irão possuir depois de atravessar o Jordão. Vocês não viram forma alguma no dia em que o Eterno falou a vocês no Horebe, de dentro do fogo. Lembrem-se disso. Tomem muito cuidado, para que vocês não se corrompam e acabem idealizando uma forma, esculpindo uma figura de aparência masculina ou feminina, de um animal que anda na terra, de uma ave que voa, de uma serpente que desliza pelo chão ou de um peixe que vive na água. Evitem também a tentação de olhar para o céu e, ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, enfim, todas as constelações dos céus, prestar culto aos corpos celestes. O Eterno os estabeleceu para benefício de todos, em todos os lugares. Mas o Eterno tirou vocês do meio da fornalha de fundir ferro, o Egito, para transformá-los no povo da herança dele. E é isso que vocês são hoje. Mas o Eterno ficou irado comigo por causa de vocês e das suas reclamações. Ele jurou que eu nunca atravessaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês como herança. Isso quer dizer que eu vou morrer aqui. Não vou atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse da boa terra. Portanto, estejam atentos. Não se esqueçam nem por um minuto da aliança que o Eterno, o seu Deus, fez com vocês. E não se apeguem a nenhuma imagem esculpida, nenhuma forma, de nenhum tipo, porque o Eterno deu ordens muito claras a respeito disso. Com o Eterno não se brinca. Ele é como fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando chegar a época de vocês terem filhos e netos,
quando estiverem mais velhos e estabilizados. Se vocês resolverem se corromper e esculpir imagens para adorar, não importa a forma, fazendo assim o que é mal aos olhos do Eterno e provocando sua ira, já adianto agora, tendo o céu e a terra como testemunhas, que esse será o fim de vocês. Vocês serão chutados da terra que estão prestes a conquistar do outro lado do Jordão. Acreditem em mim. Sua estada na terra será muito breve. Será ruína para vocês, o fundo do poço. O Eterno espalhará vocês pelos 4 cantos da terra. Uns poucos sobreviverão aqui e ali, nas nações para as quais o Eterno enviar. Longe desta terra, vocês poderão adorar os seus deuses caseiros até enjoar. Seus maravilhosos deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, não podem ouvir, nem comer, nem cheirar. Mesmo assim, se buscarem o Eterno, o seu Deus, vocês o encontrarão. Se recorrerem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando os problemas vierem e essas coisas terríveis estiverem acontecendo, tratem de buscar o Eterno e ouçam, em atitude obediente, o que Ele tem a dizer. O Eterno é, acima de tudo, um Deus compassivo. Ele não abandonará vocês em definitivo, nem os levará à ruína total, porque não esquecerá a aliança que fez com seus antepassados sob juramento. Façam perguntas. Investiguem os fatos desde os tempos mais remotos, desde o dia em que o Eterno criou o homem e a mulher nesta terra. Vasculhem os horizontes do Oriente ao Ocidente. Visualizem o passado mais remoto e o futuro mais longínquo. Teria ocorrido alguma vez na história humana algo tão extraordinário como o que vocês vivenciaram? Alguém já ouviu falar de algo semelhante? Algum povo, alguma vez, presenciou um Deus falando do meio do fogo e sobreviveu para contar a história, como aconteceu com vocês? Ou alguma vez, um Deus tentou tirar para si uma nação de dentro de outra por meio de provas, milagres e guerra, intervindo de maneira poderosa e promovendo assim um espetáculo tremendo e surpreendente, como fez o Eterno, o seu Deus, a favor de vocês no Egito, enquanto vocês se limitavam a ficar parados olhando. Vocês foram testemunhas disso tudo, para que soubessem que o Eterno é Deus. Ele é o único Deus que existe. Ele é. Ele fez que vocês ouvissem a voz dele do céu para discipliná-los. Aqui embaixo na terra, manifestou-se no fogo, e outra vez vocês ouviram as palavras dele, agora do meio do fogo. Ele amou aos antepassados de vocês e decidiu agir no meio dos descendentes deles. Ele, em pessoa e de forma poderosa, tirou vocês do Egito, a fim de desalojar nações maiores, mais fortes e mais antigas que vocês, para entregar a terra deles a vocês como herança. E é isso que está acontecendo agora, exatamente hoje. Portanto, levem isto muito a sério. O Eterno está em cima no céu. O Eterno está embaixo na terra. Ele é o único Deus que existe. Vivam em obediência aos decretos e mandamentos dele, que hoje estou relembrando, para que vocês e seus descendentes vivam bem. Assim, poderão viver muito tempo na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Moisés separou 3 cidades na região a leste do Jordão. Elas serviriam de refúgio para alguém que tivesse matado sem intenção outra pessoa. Se o assassinato não fosse intencional e não houvesse histórico de inimizade e vingança,
o assassino poderia fugir para uma dessas cidades e ficar a salvo. Bézer, na parte do deserto que fica no Planalto, para a tribo de Ruben. Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade. Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Essa foi a revelação que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os mandamentos, decretos e leis que Moisés transmitiu ao povo de Israel depois do êxodo do Egito e da chegada à margem leste do Jordão, no vale perto de Bet-peor. Era a terra de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés e o povo de Israel lutaram contra ele e o venceram, depois de saírem do Egito, e tomaram a terra dele. Eles também conquistaram a terra de Og, rei de Bazã. Os 2 reis amorreus viviam a leste do Jordão, na região que se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, que é o Hermon ao norte, e em toda a planície da Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, o Mar Morto, ao pé do monte Pisga, no sul. Deuteronômio, capítulo 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e fez o seguinte pronunciamento: Atenção, Israel! Ouçam e obedeçam aos decretos e leis que estou anunciando aos seus ouvidos atentos neste dia. Decorem esses decretos e ponham em prática todos eles. O Eterno, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. É isto. O Eterno não só fez essa aliança com nossos antepassados, mas também conosco, com todos os que estão vivos hoje aqui. Deus falou pessoalmente com vocês de dentro do fogo, no monte. Naquele momento, eu estava entre o Eterno e vocês, para transmitir tudo o que Deus me dissesse. Lembram-se? Vocês ficaram com medo do fogo e não quiseram subir ao monte. Ele disse: Eu sou o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. Nada de outros deuses, somente eu. Nada de ídolos esculpidos, não importa o tamanho, forma ou criatura que represente, que voa ou anda ou nada. Não se curvem diante deles, nem sirvam a eles, porque eu sou o Eterno, o seu Deus, e sou um Deus muito zeloso. Castigo o pecado dos pais na vida dos filhos, até a 3ª ou mesmo até a 4ª geração. Mas sou fiel e amoroso para com os milhares que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nada de usar o nome do Eterno, o seu Deus, em xingamentos ou gracejos tolos. O Eterno não tolera o uso irreverente do seu nome. Nada de trabalhar no sábado. Considere esse dia sagrado, assim como o Eterno, seu Deus, ordenou a vocês. Trabalhem 6 dias, fazendo tudo o que vocês têm de fazer. Mas o 7º dia é um sábado, um dia de descanso. Não façam nenhum trabalho, nem você, nem seus filhos, filhas, escravos, bois, jumentos ou qualquer animal de sua propriedade. Nem mesmo o estrangeiro de visita à sua cidade. Assim, seus escravos e empregados terão o mesmo descanso que vocês. Jamais se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno tirou vocês de lá com uma poderosa demonstração de poder. É por isso que o Eterno ordena que vocês observem o dia de descanso do sábado. Respeitem seu pai e sua mãe. O Eterno, o seu Deus, é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem, e a terra que Deus está dando a vocês irá tratar bem os obedientes. Nada de assassinatos, nada de adultérios, nada de roubos, nada de caluniar o próximo.
nada de cobiçar a esposa do próximo, e nada de desejar a casa, campo, escravo, boi ou jumento dele. Não fiquem obcecados em possuir coisa alguma que pertença ao próximo. Essas são as palavras que o Eterno falou a toda a congregação no monte. Ele falou com voz sobrenatural, de dentro do fogo, da nuvem e da neblina escura. E foi isso, sem mais palavras. Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. O que aconteceu em seguida foi que, quando ouviram a voz de dentro da nuvem escura e viram um monte em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os líderes das suas tribos, e disseram: o Eterno nos revelou sua glória e grandeza. Nós o ouvimos falar de dentro do fogo hoje. Vimos que o Eterno pode falar com os seres humanos e ainda assim eles sobrevivem. Mas por que arriscar? Esse fogo intenso vai nos devorar se ficarmos por perto mais tempo. Se ouvirmos mais alguma coisa da voz do Eterno, certamente morreremos. Já se soube alguma vez de alguém que ouviu a voz do Eterno da maneira em que nós ouvimos e tenha sobrevivido para contar a história? A partir de agora, vá você e ouça o que o Eterno, nosso Deus, tem a dizer. E então nos transmita as palavras dele, e nós ouviremos e faremos o que ele disser. Deus ouviu os argumentos de vocês e me disse: ouvi o que o povo falou a você. Eles estão certos. Foram palavras sensatas e verdadeiras. O que eu não daria para que eles tivessem sempre essa atitude, que me reverenciassem continuamente e obedecessem a todos os meus mandamentos. Eles teriam uma vida boa para sempre, eles e seus filhos. Por isso, volte e diga a eles que podem retornar para suas tendas. Mas você fique aqui comigo, para que eu possa revelar a você todos os mandamentos, decretos e leis que você deve transmitir a eles, para que saibam como viver na terra que vão conquistar. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa e vivam muito tempo na terra, que daqui a pouco será de vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, os decretos e os regulamentos que o Eterno, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos, para que assim tenham uma vida agradável. Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês para que tenham vida longa, uma vida de abundância, de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra em que manam leite e mel. Atenção, Israel! O Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas
e nas portas das suas cidades. Quando o Eterno, seu Deus, os conduzir à terra que ele prometeu dar a vocês por meio de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram e em casas bem equipadas que não compraram. Ali encontrarão poços que não cavaram e vinhas e olivais que não plantaram. Quando vocês tiverem se estabelecido e acostumado a tudo isso, e estiverem satisfeitos e contentes, cuidem para não se esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito. Tenham profundo respeito pelo Eterno, o seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. E deem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Não se engracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o Eterno, o seu Deus, que está vivo entre vocês, é um Deus zeloso. Não o provoquem. A ira dele vai queimar e consumir vocês. Não ponham o Eterno, o seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste. Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do Eterno, seu Deus, a todos os regulamentos que ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do Eterno, e assim terão uma vida agradável e longa, e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês por meio de seus antepassados, expulsando inimigos de todos os cantos, exatamente como ele disse que faria. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno, o nosso Deus, ordenou, respondam assim: éramos escravos do faraó no Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, nosso Deus, por ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno, nosso Deus, fazendo tudo o que ele nos ordenou. Deuteronômio, capítulo 7. Depois que o Eterno, nosso Deus, tiver acomodado vocês na terra que estão prestes a conquistar, ele eliminará de diante de vocês as superpotências que se instalaram ali há muito tempo: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são todas maiores e mais fortes que vocês. O Eterno, nosso Deus, as entregará a vocês e vocês as derrotarão. Vocês precisam destruí-las por completo, oferecendo-as como uma santa destruição ao Eterno. Não façam nenhum tipo de acordo com eles. Não deixem ninguém escapar com vida. Não se casem com ninguém desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles, e não tomem as filhas deles para seus filhos, porque antes de vocês se darem conta, eles já os terão envolvido na adoração aos ídolos deles, e o Eterno terá uma explosão de ira que vai recair sobre vocês. Aqui está o que vocês devem fazer. Derrubem os altares deles, pedra por pedra. Esmigalhem as colunas fálicas deles.
derrubem os postes da religião sexual de Azerá. Ponham fogo nos ídolos esculpidos deles. Façam isso, porque vocês são um povo separado para o Eterno, o seu Deus. O Eterno escolheu vocês entre todos os povos da terra para ser seu tesouro exclusivo, precioso e pessoal. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e, com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isto. O Eterno, o seu Deus, é Deus de fato. Um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações à sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. E ele não costuma protelar. Os que o odeiam recebem seu pagamento em dia. Portanto, obedeçam aos mandamentos, leis e regulamentos que eu estou transmitindo hoje. Ponham todos eles em prática. E é isto que vai acontecer. Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno, da parte dele, será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês. Ele abençoará vocês. Ele multiplicará vocês. Ele abençoará os bebês do seu ventre e suas colheitas de grãos, o vinho novo e o azeite dos seus campos. Ele abençoará os bezerros do seu gado e os cordeiros dos seus rebanhos na terra que prometeu dar a vocês. Vocês serão abençoados mais que os outros povos. Não haverá esterilidade ou infertilidade entre vocês, nem entre seus animais. O Eterno eliminará toda a enfermidade, e todas as aflições que vocês sofreram no Egito serão transferidas para os que odeiam vocês. Vocês farão picadinho dos povos que o Eterno, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham piedade deles, e não adorem os deuses deles, porque serão uma armadilha para vocês. Talvez vocês pensem, essas nações são muito mais numerosas que nós. Não conseguiremos nem fazer cócegas nelas. Mas estou dizendo a vocês, não tenham medo. Lembrem-se de tudo que o Eterno, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se dos grandes embates que vocês testemunharam, os sinais e milagres, as maravilhas, o braço poderoso do Eterno que ele estendeu para tirar vocês de lá. O Eterno, seu Deus, fará a mesma coisa a esses povos de quem vocês têm tanto medo agora. E não vamos esquecer das vespas. O Eterno enviará vespas sobre eles até que todos os sobreviventes escondidos estejam mortos. Portanto, não se sintam intimidados por eles. O Eterno, seu Deus, está no meio de vocês. O majestoso Eterno, o grandioso Eterno. O Eterno eliminará essas nações uma por uma. Mas vocês não poderão eliminá-las todas de uma vez, porque senão os animais selvagens tomariam conta e ameaçariam vocês. Mas o Eterno, o seu Deus, vai afastar todas elas do seu caminho. Elas serão tomadas de pânico, e isso será a perdição delas. Ele entregará os reis deles em suas mãos, e vocês removerão até o último vestígio deles debaixo do céu. Não haverá neste mundo uma única pessoa capaz de enfrentar vocês.
mas vocês porão um fim em todos eles. Ponham fogo em todas as imagens esculpidas. Não sejam gananciosos, cobiçando a camada de prata e ouro que as recobre. Não fiquem com nada disso, porque será uma armadilha para vocês. O Eterno odeia essas estátuas. Elas são uma abominação para o seu Deus. E não ousem levar nenhuma delas para casa, pois vocês acabarão da mesma forma, queimados numa santa destruição. Não, elas são proibidas. Elas devem ser odiadas, evitadas e destruídas. Preservem a santidade do Eterno. Deuteronômio, capítulo 8. Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de qual material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então, ele os alimentou com o maná, algo que nem vocês nem seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se gastaram e seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina, assim como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus. Andem pelos caminhos que ele indicar e tenham por ele toda a reverência. O Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de água nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos e romãs, uma terra de olivas, azeite e mel. Nessa terra, vocês nunca passarão fome. Sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a cabeça. Nessa terra, vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição, satisfeitos, agradeçam ao Eterno, o seu Deus, pela boa terra que ele deu. Tenham o cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e seus rebanhos se multiplicarem e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecer do Eterno, o seu Deus, o Deus que libertou vocês da escravidão do Egito. O Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erodido e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos. O Deus que fez jorrar água da rocha dura. O Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo de que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los, para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo isso sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pensem bem. Lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim
a aliança que ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Eterno, seu Deus, e começarem a se envolver com outros deuses, servindo-os e adorando-os, estou registrando desde já esta advertência. Esse será o fim de vocês. É isto mesmo, destruição. Vocês irão caminhar para a perdição, a mesma perdição que experimentaram as nações que o Eterno está destruindo diante de vocês. Perdição, porque vocês não obedeceram à voz do Eterno, seu Deus. Deuteronômio, capítulo 9. Atenção, Israel! Neste exato dia, vocês estão atravessando o Jordão para entrar na terra e desalojar nações muito mais numerosas e fortes que vocês. Vocês encontrarão cidades enormes, muralhas que quase tocam o céu e guerreiros gigantes, os descendentes dos Enaquins. Vocês já ouviram falar muito deles e conhecem o ditado: ninguém pode com os Enaquins. Mas hoje saibam disto: o Eterno, o seu Deus, está atravessando o rio à frente de vocês, e ele é um fogo consumidor. Ele destruirá as nações e as deixará sob o comando de vocês. Vocês as desalojarão e as eliminarão rapidamente, como o Eterno prometeu. Mas quando o Eterno expulsar essas nações, que ninguém comece a pensar consigo mesmo: foi por causa da minha bondade que o Eterno me trouxe aqui para desalojar essas nações. Na verdade, foi por causa de todo o mal que essas nações fizeram. Não se iludam, não foi por nada que vocês tenham feito. Não foi o histórico de descendência de vocês que os trouxe para cá, e sim a maldade e a depravação dessas nações que o Eterno, o seu Deus, está desalojando diante de vocês, para que ele possa cumprir a promessa feita a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Jamais se esqueçam disto. Não é por algum bem que vocês tenham feito um dia que o Eterno está dando a vocês a posse dessa boa terra. Tudo menos isso. Vocês são teimosos como mulas. Nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Eterno, o seu Deus, no deserto. Vocês espernearam e gritaram contra o Eterno, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem a este lugar. Foram rebeldes o tempo todo. Vocês deixaram o Eterno tão furioso no Horebe que ele quis destruir vocês. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, fiquei no monte 40 dias e noites. Não comi nada, nem bebi nada. Então, o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, entalhadas pelo dedo do Eterno. Elas continham palavra por palavra de tudo que o Eterno tinha dito a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da Assembleia. Foi ao final dos 40 dias e noites que o Eterno me entregou as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Ele me disse: volte lá para baixo o mais rápido que puder, porque o povo que você tirou do Egito estragou tudo. Bastaram poucos dias para eles abandonarem a estrada que preparei para eles e se desviarem a ponto de fundir um ídolo para si. O Eterno disse: olho para esse povo, e tudo que vejo são rebeldes, cabeças duras e duros de coração. Saia do meu caminho para que eu possa destruí-los. Vou varrê-los do mapa. Posso começar de novo com você e formar uma nação muito melhor e maior que essa que está aí. Eu me virei e comecei a descer o monte, e a essa altura o monte estava em chamas. Eu levava comigo as 2 tábuas da aliança, e foi então que eu vi. Ali estavam vocês, pecando contra o Eterno, o seu Deus. Vocês haviam feito um ídolo fundido na forma de um bezerro.
Vocês abandonaram muito cedo a estrada que o Eterno havia preparado para vocês. Irritado, levantei bem alto as 2 tábuas de pedra e joguei-as no chão. Elas se quebraram em pedacinhos diante dos seus olhos. Em seguida, prostrei-me diante do Eterno, assim como havia feito no começo daqueles 40 dias e noites em que não comi nem bebi nada. Fiz isso por causa de vocês, em razão de todos os pecados que vocês cometeram contra o Eterno, quando fizeram o que era mal aos olhos do Eterno e provocaram a sua ira. Fiquei apavorado, com medo da fúria do Eterno, da sua cólera ardente. Eu tinha certeza de que ele iria destruir vocês. Mas o Eterno me ouviu mais uma vez. E Arão? Como o Eterno ficou furioso com ele. Queria acabar com ele também. Mas orei também por Arão na mesma ocasião. Mas aquela coisa pecaminosa que vocês fizeram, aquele ídolo em forma de bezerro, eu o peguei e queimei no fogo, o triturei e moí até que se tornasse um fino pó, e depois joguei-o no rio que desce do monte. E aí vieram os acampamentos em Taberá, Fogo, Massá, lugar de teste, e Quibrote Hataavá, túmulos dos desejos. Mais ocasiões em que vocês deixaram o Eterno furioso. A ocasião mais recente foi quando o Eterno enviou vocês de Cádiz Barneia ordenando: vão e tomem posse da terra que estou dando a vocês. E o que foi que vocês fizeram? Vocês se rebelaram. Vocês se rebelaram contra as ordens claras do Eterno, seu Deus. Vocês se negaram a confiar nele. Simplesmente se recusaram a obedecer. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno desde que os conheci. Eu estava com o rosto no chão, prostrado diante do Eterno, naqueles 40 dias e noites, depois de o Eterno ter dito que iria destruir vocês, e intercedi por vocês. Meu Senhor, ó Eterno, não destruas o povo, a herança que por tua imensa generosidade resgataste, usando o teu inigualável poder para tirá-los do Egito. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, nem para o pecado deles. Do contrário, os egípcios de quem os resgataste dirão: o Eterno falhou. Ele se cansou no caminho e não conseguiu levar seu povo para a terra que havia prometido a eles. Acabou enjoando deles e os deixou para morrer no deserto. Eles ainda são teu povo, tua herança que resgataste de forma poderosa e soberana. Deuteronômio, capítulo 10. O Eterno respondeu: faça 2 tábuas de pedra, parecidas com as primeiras. Suba ao monte e se encontre comigo lá. Também faça uma arca de madeira. Vou entalhar nas tábuas de pedra as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então, você as guardará na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia e 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e subi ao monte com elas. O Eterno entalhou nessas tábuas de pedra o mesmo que havia entalhado nas primeiras, os 10 mandamentos que ele anunciou a vocês de dentro do fogo no monte, no dia da Assembleia. Ele me entregou as tábuas de pedra, e eu me virei e desci o monte. Guardei as tábuas de pedra na arca que eu havia feito, e elas estão lá desde então, como o Eterno me ordenou. O povo de Israel partiu dos poços dos Jaacanitas e chegou a Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar o sucedeu como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e depois para Jotbatá, uma terra de ribeiros. Foi quando o Eterno separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Eterno, para estar na presença do Eterno, servi-lo e bendizer seu nome,
como os levitas fazem até hoje. É por isso que eles não têm parte na herança da terra como seus irmãos. O Eterno é sua herança, como ele mesmo prometeu. Fiquei no monte 40 dias e noites, como da primeira vez. E o Eterno me ouviu. Também como da primeira vez, ele concordou em não destruir vocês. O Eterno me disse: é hora de partir. Conduza o povo quando eles recomeçarem sua jornada para tomar posse da terra, como prometi a seus antepassados. Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto: que vivam na presença dele em santa reverência, sigam o caminho que ele preparou para vocês e amem e sirvam a ele com dedicação total, obedecendo aos mandamentos e regulamentos do Eterno que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Olhem à sua volta. Tudo o que vocês veem é do Eterno. Os céus acima e além, a terra e tudo o que existe nela. Mas foi pelos antepassados de vocês que o Eterno se apaixonou. Ele escolheu os descendentes deles, que são vocês, entre todos os povos. Por isso, estamos aqui. Portanto, deixem de ser obstinados, cabeças duras. O Eterno, o seu Deus, é o Deus de todos os deuses. Ele é o Senhor de todos os senhores, um Deus poderoso e tremendo. Ele não tem favoritos, não aceita suborno, assegura aos órfãos e às viúvas um tratamento justo e se preocupa com os estrangeiros, providenciando roupa e comida para eles. Assim, vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado. Lembrem-se, vocês já foram estrangeiros no Egito. Tenham reverência pelo Eterno, o seu Deus. Sirvam e se apeguem a ele com firmeza. Garantam suas promessas com a autoridade do nome dele. Ele é o motivo do seu louvor. Ele é o Deus de vocês. Ele fez todas as coisas tremendas e assombrosas que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas agora, vejam, vocês mais parecem as estrelas do céu à noite. E foi o Eterno que fez isso. Deuteronômio, capítulo 11. Portanto, amem ao Eterno, o seu Deus. Obedeçam às suas leis e regulamentos. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos. Hoje está muito claro que não são seus filhos que estão no centro das atenções aqui. Eles não estavam lá, por isso não viram os atos do Eterno, nem experimentaram a disciplina dele, nem se maravilharam diante da grandeza dele. Também não viram a forma em que ele demonstrou seu poder, com sinais, maravilhas e atos contra o Egito, o faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. Nem como ele lidou com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, sepultando-os nas águas do Mar Vermelho quando perseguiam vocês. O Eterno os afogou, mas vocês estão aqui hoje, vivos. Seus filhos também não viram como o Eterno cuidou de vocês no deserto, até o dia em que chegaram aqui, nem o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e descendentes de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo à volta deles, diante de Israel. Sim, foram vocês, seus olhos que viram todas as grandes coisas que o Eterno fez. Portanto, vocês têm a obrigação de obedecer a todas as leis que estou promulgando hoje a vocês, para que possam invadir e tomar posse da terra depois de atravessar o rio. A obediência dará a vocês vida longa no território que o Eterno prometeu dar a seus antepassados e aos filhos deles, uma terra em que manam leite e mel.
A terra que vocês irão conquistar daqui a pouco não é como o Egito de onde vocês saíram. Lá, vocês tinham de plantar a própria semente e regá-la vocês mesmos, como numa horta. Mas a terra que vocês estão prestes a possuir, do outro lado do rio, é um lugar de montanhas e vales. Ela bebe a água da chuva que cai do céu. É uma terra da qual o Eterno, seu Deus, cuida pessoalmente. Ele é o seu jardineiro. Ele trabalha nela o ano todo. A partir de agora, se vocês obedecerem aos mandamentos que estou tornando público hoje, se amarem ao Eterno, seu Deus, e o servirem com dedicação total, Ele se encarregará de enviar a chuva no tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as da primavera, para que vocês possam colher seus grãos, uvas e azeitonas. Ele garantirá pasto suficiente para seus animais. Vocês terão comida à vontade. Mas fiquem atentos para não serem seduzidos, e assim acabarem adorando outros deuses. Senão o Eterno terá uma explosão de ira e trancará o céu para que não haja chuva e nada cresça nos campos. Em pouquíssimo tempo, vocês morrerão de fome, e não haverá nem vestígio de vocês na boa terra que receberam do Eterno. Guardem essas palavras no coração. Gravem todas elas no fundo do seu ser. Elas devem ser amarradas na mão e na testa como um lembrete e ensinadas aos filhos. Que elas sejam um assunto de sua conversa onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que elas sejam repetidas desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Elas devem ser escritas no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades, para que vocês e seus filhos tenham vida longa na terra que o Eterno prometeu dar a seus antepassados. Que ela seja de vocês, enquanto houver céu acima da terra. É isso mesmo. Se vocês obedecerem a todos esses mandamentos que estou instituindo, amar ao Eterno, seu Deus, fazer o que Ele pede, apegar-se a Ele, o Eterno, de sua parte, expulsará todas essas nações que estão no caminho de vocês. Sim, Ele expulsará nações muito maiores e mais fortes que vocês. Cada centímetro quadrado de terra em que vocês puserem os pés será seu. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto até os montes do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Aonde quer que vocês forem, o temor e o tremor enviados pelo Eterno irão à frente de vocês, como Ele prometeu. Hoje eu trouxe vocês à encruzilhada da bênção e da maldição. Haverá bênção se vocês ouvirem e obedecerem aos mandamentos do Eterno, o seu Deus, que eu estou promulgando hoje. Haverá maldição se vocês não prestarem atenção aos mandamentos do Eterno, o seu Deus, e deixarem o caminho que estou apontando hoje para seguirem outros deuses que vocês nem conhecem. Vou dizer o que deve ser feito. Quando o Eterno, o seu Deus, conduzir vocês à terra de que tomarão posse, pronunciem a bênção do monte Gerizim e a maldição do monte Ebal. Depois de atravessar o rio Jordão, sigam a estrada para o oeste, passando pelos assentamentos cananeus no vale perto de Gilgal e dos carvalhos de Moré. Vocês estão atravessando o rio Jordão para invadir e tomar a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a Israel. Fiquem atentos. Observem todos os decretos e regulamentos que estão ouvindo de mim. Deuteronômio, capítulo 12. Estes são os decretos e regulamentos que vocês precisam observar diligentemente enquanto viverem na terra que o Eterno, o Deus de seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam sem dó nem piedade
todos os santuários sagrados em que as nações que vocês estão expulsando adoravam seus deuses. Em qualquer lugar que os encontrarem, nas colinas, nos montes ou nos bosques de árvores viçosas. Derrubem todos os altares, esmigalhem as colunas fálicas e queimem os templos imorais de Azerá. Quebrem seus ídolos esculpidos. Apaguem o nome desses deuses de todos esses locais. Fiquem longe desses lugares. Não permitam que o que aconteceu ali contamine a adoração ao Eterno, o seu Deus. Em vez disso, elejam um lugar que o Eterno, o seu Deus, escolher para marcar com seu nome e fazer dele um centro comum para todas as tribos. Reúnam-se ali. Levem a esse lugar seus sacrifícios e ofertas de perdão, seus dízimos e ofertas prometidas com voto, suas ofertas voluntárias e as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Façam suas festas ali, na presença do Eterno. Celebrem tudo que vocês e suas famílias tiverem realizado com a bênção do seu Deus. Abandonem de vez a maneira em que vocês costumam agir, cada um fazendo o que quer. Até agora, vocês não chegaram ao alvo, ao lugar de descanso, a herança que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Mas a partir do momento em que atravessarem o rio Jordão e se estabelecerem na terra que seu Deus está dando a vocês como herança, Ele dará o descanso de todos os seus inimigos à sua volta, e vocês poderão se estabelecer e viver em segurança. Daí em diante, levem tudo que estou ordenando ao lugar que o Eterno, o seu Deus, escolher marcar com seu nome e instituir como local de encontro entre vocês e Ele. Seus sacrifícios e ofertas de perdão, os dízimos, as dádivas especiais e o melhor das suas ofertas prometidas em voto. Celebrem ali, na presença do Eterno, vocês, seus filhos, seus escravos e até o levita que vive na sua região, porque ele não tem herança. Sejam especialmente cuidadosos. Não apresentem suas ofertas de perdão em qualquer lugar, mesmo que vejam ali algum significado. Apresentem suas ofertas de perdão apenas no lugar que o Eterno escolher, no território de uma das suas tribos. Só ali vocês apresentarão tudo o que estou ordenando. É permitido abater nas cidades os animais que não servem para sacrifício, como a gazela e o veado, e comer deles quanto vocês quiserem, com a bênção do Eterno, o seu Deus. Tanto os ritualmente puros quanto os impuros poderão comer. Mas vocês não poderão comer o sangue. Derramem o sangue do animal no chão como se fosse água. Vocês também não poderão comer ali o dízimo do seu cereal, nem do vinho novo ou do azeite de oliva, nem as primeiras crias do seu gado ou dos rebanhos, nem as ofertas prometidas em voto, nem as ofertas voluntárias ou as dádivas especiais. Todas essas ofertas devem ser comidas na presença do Eterno, o seu Deus, no lugar que Ele escolher. Vocês, seus filhos, seus escravos e o levita que vive na sua região. Vocês celebrarão na presença do Eterno todas as coisas que conseguiram realizar. Tomem cuidado durante o tempo em que viverem na terra para nunca negligenciar os levitas. Quando o Eterno, o seu Deus, expandir o território conquistado como prometeu, e vocês disserem: queremos comer carne, pois de fato a esta altura a vontade de comer carne é grande, comam quanta carne quiserem. Se estiverem longe demais do lugar que o Eterno marcou com seu nome, poderão abater em suas cidades os animais do seu gado e dos rebanhos que o Eterno tiver dado a vocês, como ordenei.
Poderão comer ali quanto quiserem. Assim como se come a carne de gazela e de veado, vocês poderão comer essas outras carnes. Tanto os ritualmente impuros quanto os puros poderão comê-la à mesma mesa. Apenas respeitem esta regra. Absolutamente nada de sangue. Jamais comam sangue. O sangue é a vida. Não comam a vida com a carne. Em vez de ingerido, ele deve ser derramado no chão como se fosse água. Não o comam e terão vida longa, vocês e seus descendentes. Façam a coisa certa aos olhos do Eterno. Observem isto. Levantem bem alto suas ofertas sagradas e suas ofertas prometidas em voto e levem-nas ao local designado pelo Eterno. Sacrifiquem suas ofertas de perdão, a carne e o sangue no altar do Eterno, o seu Deus. Derramem o sangue das ofertas de perdão no mesmo altar. Então, vocês poderão comer a carne. Fiquem atentos, ouçam e obedeçam às ordens que estou transmitindo, para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito, muito tempo, fazendo o que é bom e correto aos olhos do Eterno, o seu Deus. Quando o Eterno, o seu Deus, expulsar as nações da terra que vocês estão invadindo, depois que ele as afastar do caminho e vocês as desalojarem e se estabelecerem na terra, não cedam à curiosidade pelo estilo de vida deles, depois de eles terem sido exterminados. Não se encantem com os deuses deles, pensando: como será que era quando eles adoravam seus deuses? Talvez seja interessante experimentar essa vida. Não façam isso com o Eterno. Eles cometem todo tipo imaginável de pecado com seus deuses. O Eterno odeia o estilo de vida deles, porque eles chegam a queimar os filhos vivos como ofertas aos seus deuses. Obedeçam a tudo que estou ordenando, exatamente como estou dizendo. Não acrescentem nada, não tirem nada. Deuteronômio, capítulo 13. Se um profeta ou um visionário se levantar na sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal ou uma maravilha, e o que ele anunciou acontecer, e por conta disso ele disser: vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada, não deem atenção a ele. O Eterno, o seu Deus, está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. Vocês devem seguir apenas o Eterno, apegar-se a ele com profunda reverência, obedecer aos seus mandamentos, ouvir atentamente ao que ele diz e lhe servir. Devem apegar-se a ele por amor à vida. E o profeta ou visionário que fez o convite deve ser morto, porque incentivou a revolta contra o Eterno, o seu Deus, que o resgatou do Egito, livrou-os da escravidão e preparou um caminho santo para vocês, ordenando que andassem por ele. Eliminem o mal da sua comunidade. E quando seu irmão, seu filho, filha ou mesmo sua esposa amada ou um velho amigo vier a você em segredo e cochichar: vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais você não sabe nada, que nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, de perto e de longe, de um canto da terra a outro, não vá com ele. Tape os ouvidos e não tenha pena dele nem o proteja. Ele deve ser morto. Isso mesmo. E você jogará a primeira pedra. Tome uma atitude imediata contra qualquer pessoa na comunidade que se envolver em algo semelhante. Ela deve ser apedrejada até a morte, porque tentou seduzir você para trair o Eterno, o seu Deus, aquele que tirou você do Egito e do mundo da escravidão. Todo homem, mulher e criança em Israel saberá da punição e temerá. Ninguém ousará cometer esse erro outra vez.
Se chegar de uma das cidades que o Eterno, o seu Deus, deu a vocês como moradia, a notícia de que homens maus se uniram aos seus habitantes e se desviaram, dizendo: vamos adorar outros deuses, desconhecidos de vocês, façam uma investigação minuciosa para apurar as responsabilidades. Se for comprovado que o relato é verdadeiro e que essa abominação de fato aconteceu, os moradores daquela cidade que incitaram o erro deverão ser executados. A cidade deles deve ser marcada para a destruição, com tudo o que existe nela, até os animais. Ajuntem as coisas de valor no meio da praça e queimem tudo. A fumaça da cidade e das coisas queimadas subirá ao mesmo tempo, um santo sacrifício ao Eterno. Deixem tudo ali, cinzas e ruínas. Não construam outra vez sobre o lugar, nem permitam que nada do que sobrou dos objetos destinados à destruição sagrada grude nos seus dedos. Não se contaminem com nada, para que o Eterno esqueça a ira e volte para a compaixão, permitindo que vocês prosperem, como prometeu a seus antepassados. Sim, ouçam e obedeçam ao Eterno, o seu Deus. Sigam todos os mandamentos que hoje estou promulgando. Façam a coisa certa aos olhos do Eterno. Deuteronômio, capítulo 14. Vocês são filhos do Eterno, o seu Deus. Portanto, não mutilem o corpo, nem rapem a cabeça em algum ritual pelos mortos. Vocês são um povo exclusivo do Eterno. Ele escolheu vocês entre todos os povos da terra como seu tesouro precioso e pessoal. Não comam nada abominável. Estes são os animais que vocês poderão comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Qualquer animal que tiver casco fendido e rumine. Mas vocês não poderão comer o camelo, o coelho, nem o rato silvestre, porque eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Isso os torna ritualmente impuros. Também não comam o porco. Ele tem o casco fendido, mas não rumina, o que o torna ritualmente impuro. Nem mesmo toquem o cadáver de um porco. Das criaturas que vivem na água, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Se uma criatura não tiver barbatanas ou escamas, vocês não poderão comê-la. É ritualmente impura. Vocês poderão comer qualquer ave ritualmente pura. Estas são as exceções, portanto, não as comam. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Os insetos com asas são ritualmente impuros. Não os comam. Mas criaturas com asas ritualmente puras poderão ser comidas. Visto que vocês são um povo santo ao Eterno, seu Deus, não comam nenhum animal que for encontrado morto. No entanto, vocês poderão dar a carne ao estrangeiro residente na sua região ou vender para ele. Não coziem o cabrito no leite da própria mãe. Façam uma oferta de 10%, o dízimo, de todas as colheitas dos seus campos, ano após ano. Ele deve ser levado à presença do Eterno, seu Deus, ao lugar que ele determinar para a adoração. Ali vocês comerão o dízimo do seu cereal, do vinho e do azeite, e a primeira cria dos seus rebanhos. Dessa forma, aprenderão a viver em profunda reverência diante do Eterno por toda a vida. Mas se o lugar que o Eterno escolher para adoração for muito distante,
e vocês não conseguirem levar o dízimo tão longe, ainda assim, Deus os abençoará. Troquem seu dízimo por dinheiro e levem o dinheiro ao lugar que o Eterno escolheu como centro de adoração. Usem o dinheiro para comprar qualquer coisa que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, o que preferirem. Vocês e suas famílias, então, poderão celebrar na presença do Eterno e se alegrar juntos. Entretanto, nunca se esqueçam de cuidar bem dos levitas que vivem nas suas cidades. Eles não receberão nenhuma propriedade como vocês irão receber. Ao final de cada terceiro ano, juntem o resultado de todas as colheitas daquele ano e armazenem tudo nas suas cidades. Guardem como reserva para os levitas, que não receberam propriedade nem herança, e para os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem na sua região. Dessa forma, eles terão comida suficiente e o Eterno, o seu Deus, abençoará o trabalho de vocês. Deuteronômio, capítulo 15. Ao final de cada 7º ano, cancelem todas as dívidas. O procedimento será este: quem emprestou dinheiro ao próximo, cancelará o empréstimo. Ninguém deve forçar o próximo ou o irmão a pagar uma dívida. Todas elas serão canceladas. O Eterno é que está dizendo. Vocês poderão cobrar as dívidas dos estrangeiros, mas tudo que tiverem emprestado a seus irmãos israelitas não poderá ser retomado. Não deverá haver pobres entre vocês, porque o Eterno abençoará ricamente vocês na terra que estão recebendo como herança. Mas para isso, vocês terão de ser obedientes à voz do Eterno, o seu Deus, observando e cumprindo diligentemente cada mandamento que estão ouvindo aqui. O Eterno abençoará vocês como prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos de ninguém. Governarão muitas nações, mas nenhuma os governará. Quando algum israelita estiver em dificuldades ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo. Não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado e emprestem o que ele estiver precisando. Não comecem a fazer cálculos. Não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz: já é quase o 7º ano em que todas as dívidas são canceladas. Não deem as costas ao próximo. Jamais recusem ajuda ao necessitado. Ele chamará a atenção do Eterno para esse pecado ostensivo. Sejam generosos e espontâneos. Não deixem o coração se tornar mesquinho. Se lidarem da maneira certa com a situação, o Eterno, o seu Deus, irá abençoar vocês em tudo o que fizerem, em todo o seu trabalho e em seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Portanto, a ordem é esta: sejam sempre generosos, abram a bolsa e a mão, ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e os que estão sofrendo. Se um hebreu, homem ou mulher, se vendeu a você e o serviu durante 6 anos, no 7º ano, você dará liberdade a ele. E quando o libertar, não o mande embora de mãos abanando. Dê a ele uma provisão de animais, suficiência de pão, vinho e azeite. Reparta com ele as bênçãos com que o Eterno, seu Deus, abençoou você. Não se esqueça, nem mesmo por 1 minuto, de que você foi escravo no Egito e que o Eterno libertou você daquele mundo de escravidão. Essa é a razão de eu dar hoje essa ordem a você. Mas se seu escravo amar você e sua família, tiver uma vida agradável na sua casa e disser: não quero deixar você, pegue um furador e fure a orelha dele contra a porta, marcando-o como seu escravo para sempre.
Faça a mesma coisa com as mulheres que quiserem continuar a servir você como escravas. Não considere o fato de libertar seu escravo um prejuízo. Afinal, ele trabalhou 6 anos para você pela metade do valor de um empregado contratado. Consagrem ao Eterno, seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não usem o primeiro macho dos seus rebanhos como animais de trabalho, nem tosquiem as primeiras crias das suas ovelhas. Essas vocês deverão comer todos os anos com a família, na presença do Eterno, no lugar que ele designou para a adoração. Se o animal tiver defeito, for manco, por exemplo, ou cego, se houver alguma coisa errada com ele, não o apresentem como sacrifício ao seu Deus. Fiquem em casa e comam-no ali. Tanto os ritualmente puros quanto os impuros poderão comê-lo, como se faz com a carne da gazela ou do veado. Só não comam o sangue. Derramem o sangue do animal na terra, como se fosse água. Deuteronômio, capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Eterno, seu Deus. Foi no mês de Abibe que o Eterno libertou vocês à noite do Egito. Ofereçam o sacrifício da Páscoa ao seu Deus no lugar que ele escolheu para estabelecer seu nome como centro de adoração. Não comam pão fermentado com o sacrifício. Durante 7 dias, comam pão não fermentado, o pão da aflição, porque vocês saíram do Egito com pressa. Esse pão ajudará vocês a manter na memória por toda a vida a condição de vocês quando saíram do Egito. Não deverá haver nem vestígio de fermento em lugar algum por 7 dias. E não deixem restos da carne que vocês sacrificaram à noite para a manhã seguinte. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma das cidades concedidas a vocês pelo Eterno, seu Deus, a não ser naquela que ele tiver designado para adoração. Só ali poderá ser oferecido o sacrifício da Páscoa ao anoitecer, depois do pôr do sol, marcando a hora da sua partida do Egito. Coziem o sacrifício e comam-no no lugar designado pelo Eterno. Ao raiar do dia, cada um deverá voltar para sua tenda. Comam pão não fermentado durante 6 dias. Separem o 7º dia como um dia sagrado. Não trabalhem nele. A partir do dia em que vocês puserem a foice no cereal maduro, contem 7 semanas. Celebrem a festa das semanas para o Eterno, seu Deus, levando ofertas voluntárias. Contribuam com generosidade proporcional às bênçãos com que o Eterno abençoou vocês. Alegrem-se na presença do seu Deus. Vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas que moram na sua região e os estrangeiros, órfãos e viúvas que houver entre vocês. Alegrem-se no lugar determinado pelo Eterno para adoração. Não se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Portanto, sejam diligentes na observância desses regulamentos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem a colheita da eira e da prensa de uvas. Alegrem-se nessa festa, vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram com vocês. Celebrem essa festa para o Eterno, seu Deus, durante 7 dias, no lugar designado por ele, porque o Eterno abençoou a colheita e o trabalho de vocês. Portanto, façam uma grande festa e celebrem de verdade. Todos os homens precisam aparecer diante do Eterno 3 vezes ao ano, no lugar designado por ele, na festa dos pães sem fermento, Páscoa, na festa das semanas e na festa das cabanas. Ninguém deverá aparecer na presença do Eterno de mãos vazias.
Cada homem deverá levar tudo o que puder carregar, contribuindo generosamente, numa atitude de gratidão pelas bênçãos do Eterno. Designem juízes e oficiais, organizados por tribos em todas as cidades que o Eterno, o seu Deus, der a vocês. Eles deverão julgar o povo de forma justa e honesta. Não deturpem a lei. Não tenham favoritos. Não aceitem suborno. O suborno cega até mesmo o homem mais sábio e corrói as melhores intenções das pessoas. O direito. Desejem apenas o que é direito. É a única maneira de viver a verdade e possuir a terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Não plantem árvores de fertilidade consagradas a Azerá, do lado do altar do Eterno, o seu Deus. Não levantem símbolos fálicos de pedra. O Eterno odeia essas coisas. Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrifiquem ao Eterno, o seu Deus, um novilho ou uma ovelha com defeito, ou que tenha qualquer outra anormalidade. Isso é abominação, um insulto ao seu Deus. Se vocês descobrirem que nas cidades concedidas pelo Eterno, o seu Deus, existe alguém fazendo algo errado aos olhos dele, violando a aliança com ele, desviando-se para adoração a outros deuses, ou se curvando diante deles, do sol, por exemplo, ou da lua, ou de qualquer deus estrela, investiguem com cuidado em busca de evidências. Se descobrirem que é verdade, que de fato uma abominação foi cometida em Israel, vocês deverão levar a pessoa que cometeu este mal para fora da cidade e apedrejá-la. Lancem pedras sobre ela até que esteja morta. Mas será preciso o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja executada. Ninguém pode ser executado pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas deverão jogar a primeira pedra na execução. Depois, o resto da comunidade participará. Vocês precisam eliminar o mal da sua comunidade. Quando aparecerem questões legais que sejam difíceis demais para vocês, causas difíceis como homicídios, disputas judiciais, brigas, apresentem essas causas no centro de adoração designado pelo Eterno, seu Deus. Os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião deverão julgá-las. Consultem esses homens e eles pronunciarão a sentença. Dado o veredito, tratem de cumprir ali mesmo o que foi decidido. Façam o que eles disserem da maneira que eles recomendarem. Sigam as instruções deles nos mínimos detalhes, sem omitir ou acrescentar coisa alguma. A pessoa que ignorar ou distorcer a decisão do sacerdote ou do juiz que está exercendo o ofício na presença do Eterno, pode se considerar morta e vocês irão executá-la. Livrem Israel desse mal. Os que souberem da punição pensarão 2 vezes antes de errar. Essa medida combaterá o comportamento presunçoso. Se depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, e depois de tomar posse dela e se estabelecer, surgir a ideia, vamos eleger um rei sobre nós, como nas nações ao redor de nós, aceitem o rei que o Eterno escolher. Escolham um rei entre os homens do povo israelita. Não elejam como rei um estrangeiro, mas só alguém do povo. E tomem cuidado para que ele não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Ele não deve enviar emissários ao Egito para buscar mais cavalos, porque o Eterno disse a vocês: vocês nunca mais voltarão para lá. Cuidem também que ele não monte um harém, colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro.
Eis o que precisa ser feito. Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia desta revelação num rolo, que deverá ser feita sob a supervisão dos sacerdotes levitas. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo, e ele deverá estudá-lo todos os dias, para que aprenda a temer o Eterno e a viver em obediência reverente a essas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância, alterando os mandamentos ao seu bel prazer, para adaptá-los a seus propósitos, ou elaborando uma versão própria. Se ler o livro e aprender seu conteúdo, ele terá um reinado longo como rei de Israel, e seus filhos também. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes levitas, que são toda a tribo de Levi, não receberão herança de terra como o restante de Israel. A parte deles será as ofertas sacrificadas no fogo ao Eterno. Eles viverão disso. A herança de terra é para seus outros irmãos, não para eles. O Eterno é sua herança. O que os sacerdotes receberão do povo, como parte de qualquer oferta de novilho ou ovelhas, será isto: a espádua, a queixada e o estômago. Vocês também deverão dar a eles as primícias do seu cereal, vinho e azeite, e a primeira lã das suas ovelhas, porque o Eterno, o seu Deus, escolheu unicamente a eles e aos seus filhos entre todas as tribos, para que prestem um serviço contínuo no nome do Eterno, o seu Deus. Se um levita mudar de cidade em Israel, e ele tem o direito de se mudar para onde quiser, e vier ao lugar designado pelo Eterno para adoração, ele poderá servir ali em nome do Eterno com todos os seus irmãos levitas que estiverem presentes e em serviço na presença do Eterno. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas, mesmo que tenha o dinheiro da venda das posses de seus pais. Quando entrarem na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, não adotem o modo de vida abominável das nações que vivem ali. Não ousem sacrificar seu filho no fogo. Não pratiquem adivinhação nem magia. Não façam presságios, nem pratiquem feitiçaria. Não façam encantamentos, nem consultem espíritos ou mortos para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação para o Eterno. É exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando essas nações. Sejam leais ao Eterno, o seu Deus. Essas nações que vocês estão prestes a expulsar do país se associam com magos e feiticeiros. Mas não será assim com vocês. O Eterno proíbe essas práticas. O Eterno levantará um profeta para Israel, que sairá do meio de vocês, do convívio de seus irmãos, um profeta como eu. Deem todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno, o seu Deus, no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha, quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais fogo, vamos morrer. E o Eterno me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles. Eu direi o que ele deve falar, e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele, vai acertar as contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta, que alegar dizer em meu nome algo que não autorizei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta terá de morrer. Talvez vocês estejam imaginando: como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste.
Se o que o profeta disse em nome do Eterno não acontecer, obviamente o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Eterno, seu Deus, lançar fora as nações da terra que está dando a vocês, e vocês se estabelecerem nas cidades e casas delas, separem 3 cidades de fácil acesso na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como sua propriedade. Dividam a terra em 3 partes, essa terra que o Eterno está dando como sua herança, e façam estradas para essas cidades, a fim de que qualquer pessoa que acidentalmente matar outra possa fugir para uma dessas cidades. Esta é a orientação para aquele que matou alguém e fugiu para uma dessas cidades com o propósito de se refugiar. A morte do seu próximo tem de ser sem premeditação, e não pode haver histórico de inimizade entre eles. Por exemplo, um homem vai à floresta com seu amigo para cortar uma árvore. Ele ergue o machado e o ferro escapa do cabo e acerta o amigo, matando-o. Ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar sua vida. Se a cidade estiver muito longe, o vingador de sangue poderá alcançar o que matou seu amigo no calor do ódio da perseguição e matá-lo, mesmo que ele não mereça, pois não foi culpa dele. Não havia histórico de inimizade entre eles. Por isso ordeno, separem essas 3 cidades para vocês. Quando o Eterno, seu Deus, aumentar o território de vocês, ampliando suas fronteiras como ele prometeu solenemente aos seus antepassados, se vocês obedecerem a tudo que estou ordenando, isto é, amando ao Eterno e fazendo sempre o que ele diz, separem outras 3 cidades de refúgio, para que não haja a possibilidade de ser derramado sangue inocente na sua terra. Vocês estão recebendo essa terra como herança. Portanto, não vão contaminá-la com sangue inocente e atrair a culpa desse sangue sobre vocês, vão? Mas se um homem com uma história de ódio pelo seu próximo fizer uma emboscada para ele, matá-lo, e então correr para uma dessas cidades, aí a história é outra. Os anciãos da cidade dele deverão mandar buscá-lo e entregá-lo ao vingador de sangue para ser executado. Não tenham pena dele. Eliminem a contaminação pelo sangue inocente derramado em Israel, para que vocês vivam bem e respirem ar puro. Ninguém mude os marcos de divisa do seu vizinho, estabelecidos como pontos de referência pelos desbravadores para definir a propriedade de cada um. Vocês não poderão condenar ninguém por um crime ou pecado pelo depoimento de uma única testemunha. Serão necessárias 2 ou 3 testemunhas para fazer uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de um crime, as 2 partes envolvidas na disputa deverão se apresentar ao Eterno diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo na ocasião. Os juízes farão uma investigação minuciosa. Se a testemunha for, de fato, uma testemunha falsa e tiver mentido contra seu irmão israelita, deem a ela o mesmo remédio que ela queria ministrar à outra parte. Eliminem o mal contagioso da sua comunidade. As pessoas vão tomar mais cuidado depois de saber como vocês agiram. É uma forma de coibir esse tipo de crime entre vocês. Não tenham pena da pessoa que deu falso testemunho. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.